Pessoal, já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Relembrando aqui, a gente estava conversando antes aqui, hoje é o último dia da UC de instalações elétricas prediais, tá? Aí, por padrão, eu tiro dúvidas, né? Até os presentes aqui, o Valdir, Elton, Adriano, não estão com, até as dúvidas que tiveram foi até na última aula, né? Acho que foi na penúltima aula que a gente tirou dúvidas aí relacionado lá ao orçamento, né? E Foi isso mesmo. daí, como a segurança em eletricidade a gente deu uma olhada aqui no cronograma, né? Só vão ser 3 aulas e eu acredito que já dá para a gente já fazer já, como diz um professor, vamos estudar o pré-cálculo quando eu cheguei lá na faculdade. Eu, professor, o que que é isso? Pré-cálculo. Não, é que a gente tem que fazer revisão de alguns assuntos. Basicamente, a gente revisou tudo quanto era função que você imaginar, logaritmo, função exponencial. A gente revisou tudinho, o professor mostrou como é que elas funcionavam, para aí ele entrar no assunto de cálculo. Então, vai ser um pré-segurança em eletricidade, que vai iniciar na próxima semana, tá? Ao C de segurança. Aí, por padrão, deixa eu compartilhar as diretrizes aqui do Unidigital, e aí a gente vai dar andamento depois das orientações aqui, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Já fazendo um gancho aqui, deixa eu compartilhar a tela. Então, pessoal, como eu estava mostrando aqui, próxima aula vai ser segurança e eletricidade, né? E tirando dúvida, é porque a gente estava discutindo, não estava gravando ainda, né? Então, segurança e eletricidade vai até dia 4/5 e depois a última OC do módulo 1, ela começa dia 5/5 e vai até 15/6, tá? E aí depois vai ter o período ali dá mais ou menos uma semana, né, que é o recuperação barra matrícula, e vocês ainda vão ter, antes das férias, né, das férias escolares aí, que a gente olhou aqui, né, do dia 1/7 até, mas aí vai estar escrito lá na planilha certinho para vocês, tá? Aí vai ser do dia 1/7 até 19/7, que a gente deu uma olhada aqui. Então, instalações prediais, nós vimos a questão, né, da NR10, quanto ela é importante, né, para a gente utilizar ela como orientação na NR10, ou na 5410, desculpa, né? Na 5410 nós vimos, inclusive até naquela tarefa do relatório, né, lá da casa da dona Tânia, nós vimos que a NR10, que é a norma de segurança e eletricidade, ela faz referência à norma técnica, ou seja, como a norma do Ministério do Trabalho e Emprego, ela é
ela tem poder de polícia, é isso mesmo, ela tem poder de embargo e interdição, ela referencia a norma técnica, porque a norma técnica eu tenho que seguir, já que eu sou da área técnica, né? Eu sou engenheiro eletricista, vocês têm que seguir, né? Porque vocês, né, são futuros eletrotécnicos aí e tem que observar ela, mas assim, o Zezinho da esquina, Dona Maria, o José das Couves, ele não precisa seguir, porque ele não é da área técnica e mesmo porque como ele não é da área, ele não tem a formação, não tem o conhecimento, né? Aquela história do que eu sou ignorante, quando eu falo ignorante, é de não saber, né? Do que eu sou ignorante, ninguém pode cobrar, né, da minha pessoa, porque se eu não sei, né? Se eu não, se eu não sei das coisas dessa área, eu não tenho por que ser cobrado aí. Aí por isso que a NR10, né, que é a segurança em eletricidade, ela referencia, como ela tem poder de embargo, de interdição, poder de, né, tem o AFT. O que que é o AFT, professor? É o agente fiscalizador do trabalho. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, alguns meses atrás aí, não teve aquela treta de uma menina que fez uma prova, acho que foi lá, eu não lembro onde que foi, em qual estado, que ela fez uma prova para um agente que ganha um salário pouquinho, tipo R$ 20.000. Vocês lembram dessa história na internet? Que aí a menina recebeu a prova já pronta com redação antes da prova iniciar, e aí ficou configurado fraude, né? Inclusive, aquela prova para aquele cargo era um agente fiscalizador, tá? Era um AF, aí tem um AFT, Agente Fiscalizador do Trabalho, aí tem um AF, as outras siglas eu não lembro, não, só lembro dessa aqui da Segurança do Trabalho. Então, você, um agente fiscalizador, você ganha muito, tá? E ele só fiscaliza se tiver uma denúncia para o Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai lá no, né, apurar essa denúncia e faz a fiscalização. Então, inclusive, professor, então quer dizer que se eu quiser, eu posso fazer essa prova aí, eu posso ser, uma das funções, eu posso ser um agente fiscalizador do trabalho? Pode ser. Mesmo, né, porque eu tenho formação em engenharia de segurança do trabalho, né? Mas assim, mesmo você, né? Ou até se eu não tivesse, se eu fosse só engenheiro eletricista, eu poderia concorrer a essa vaga. Ela é ampla concorrência. Se você tiver curso superior, né? Mas de preferência, se você for da área, né, da área da jurídica, área da elétrica, porque esse agente fiscalizador do trabalho, ele fiscaliza toda e qualquer área, tá? Aí como assim, professor? E aí, fazendo agora um gancho, né? Lembra que não teve aquela tarefa que a gente fez aqui, que foi lá da Dona Tânia? Vou só pegar aqui, eu acho que acho que foi a 2. Ah, não, não é esse não. E aí tinha que fazer esse aqui da Dona Tânia, né? Eu fiz esse meio que geral aqui, né? Até forneci outros para vocês, né? Tá vendo aqui, ó, norma, a NR10, né? Que é a norma do trabalho, que é a que chancela, e a 5410, né? Que já que eu estou fazendo uma inspeção, fazendo um laudo, um relatório técnico, né? E vocês viram que vocês têm, na qualidade de futuros eletrotécnicos, né? Vocês têm atribuição técnica para fazer esse tipo de laudo, né? É uma opinião técnica, ou seja, baseada nos seus conhecimentos em circuitos elétricos, tá?
Mostrei vários modelos de relatório, mostrei aquele lá do ar-condicionado, mostrei aquele na última aula relacionado à periculosidade, né? E vocês viram que o do ar-condicionado foi até relativamente simples, já aquele lá de linha de transmissão, ele foi até um pouco complexo ali, né? Se você não pegar ali no detalhe, você acaba deixando passar, você acaba perdendo ali o processo, tá? Então, nós, como somos da área da elétrica, nós temos a obrigação de seguir a NBR 5410 para circuitos de baixa tensão. Se fosse, por exemplo, uma vistoria em uma subestação de uma indústria, aí a gente observaria a 5410 ainda, né? Nós observaríamos a NBR 14039, que é a de média tensão, tá? Geralmente a subestação ela tem a entrada em média tensão e depois a saída em baixa tensão. Então nós observaríamos a 5410, a parte de baixa tensão da subestação, a 14039, que é a parte de média tensão, se fosse 13,8 ou se fosse 34,5, e obviamente a NR10. Acrescentado a isso, talvez algumas normas do bombeiro, né? O bombeiro civil, né? Algumas resoluções, se eu não me engano, NT 43, alguma coisa assim, tá? Ah, professor, então quer dizer que eu posso fazer esses laudos, né? E a NR10, que vai ser a próxima disciplina, né? Por que que eu fiz essa proposta da gente ver antes, né, uma pré-segurança do trabalho? Por quê? Eu vou começar aqui. Quando a gente fala de segurança aqui em eletricidade, vocês já vão lá no site do. Eu já vou colocar aqui, ó, normas. Não, não é norma, normas regulamentadoras, porque é NR, né? Normas regulamentadoras, ó, MTE, ó, Ministério do Trabalho e Emprego. Professor, então quer dizer que essa norma do trabalho, né? Por exemplo, quando eu estava lá na faculdade, nós tivemos uma disciplina, né, que era Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Lá a gente descobriu, né, até na época a proposta do MEC era fazer, assim como tem um curso de técnico em segurança do trabalho, né, fazer um curso apenas de segurança do trabalho, só que sem ser o técnico, né, o da área da engenharia. Só que até hoje não foi aprovado. Ah, mas como assim, professor? Só acabou de dizer, agora há pouco, o senhor é engenheiro de segurança? Sim, pessoal. Mas o que eu fiz ela já existe há muito tempo, mas ela é uma pós-graduação, tá? Ela é uma pós-graduação. Eu vou pegar o hype lá do Toguro, né? Sabor Engenharia. Mas como assim, professor? Porque toda engenharia tem aquela parte inicial de física, matemática, depois ela vai para o ramo aonde ela é necessária ali, né? Tem engenharia de pesca, você sabia que existe engenharia de pesca? Tem engenharia florestal, moço, tem engenharia aí que a gente nem imagina, né? Tem até a engenharia têxtil, né? Um dia desse eu estava vendo aquele lá, Futura Profissões, né? Engenharia têxtil aí na área aí de tecelagem, né? Então, assim, uma área de engenharia, ela é voltada a algum ramo. Só que a área do trabalho, ela é voltada não para um ramo do trabalho, mas ela não é voltada, ela é direcionada para cada ramo de trabalho. Então é complicado você criar um curso de graduação de engenharia de segurança do trabalho, né? Uma graduação, né? Uma coisa é pós-graduação, outra coisa é graduação.
graduação, o pré-requisito é você ter o segundo grau completo, assim como o técnico, né? E passar no vestibular, no processo seletivo da instituição aonde você faz o curso, tá? Já uma pós-graduação, você já tem que ter uma graduação. Aí é aí que entra a engenharia de segurança do trabalho. A engenharia de segurança do trabalho, no início, ela optou por uma pós-graduação, porque como a área do trabalho é uma área muito ampla, né? Ou seja, existe um código, deixa eu entrar aqui no, o site é do .gov, tá? Em segurança do trabalho, existe o chamado CBO, é o Código Brasileiro de Ocupações. Só para vocês terem uma ideia, tem um CD lá, um DVD lotado, de ano em ano, o pessoal faz uma revisão, né? E tudo quanto é função que você imaginar, eletricista, né? Que é uma capacitação, né? Segundo a linguagem aí do Ministério da Educação, né? O curso técnico, né, que é uma graduação técnica, o curso superior, que é uma graduação superior, no caso, a engenharia elétrica, já que a gente está falando da elétrica aí, né? Então, só essas aqui são algumas ocupações. Só que, obviamente, um curso de engenharia é uma ocupação sedimentada, né, com a base firme, que é de uma graduação em engenharia. Do mesmo jeito, um curso técnico, né, uma graduação técnica em técnico em eletrotécnica, né? Já um de eletricista, ele não é tão sólido, mas ele tem uma formação que é chamada de capacitação ou curso livre, né? Dependendo aí da instituição. E tem funções que nem curso técnico você precisa. Você precisa, para você exercer essa função, você precisa fazer um curso de capacitação, tá? Tem de tudo. Eu já vi curso até para você, como é que é? Abate de aves. Não, tem curso para tudo, né? Então tem funções de açougueiro, já que a gente está falando de abate de aves, né? Então não é uma graduação técnica, né? Ah, eu vou fazer o curso técnico em açougue. Eu nem sei se existe, mas eu acredito que não exista, não. Mas assim, não é um curso técnico nem uma graduação. Existe, por exemplo, ligado a alimento, né, que é a engenharia de alimentos, na parte de você acondicionar os alimentos, né? Hoje em dia, né, com a industrialização, né, hoje nós temos que produzir os alimentos são produzidos em série, eles ficam por muito tempo armazenados. Alguns alimentos precisam ser armazenados no frio, precisam ser armazenados numa temperatura razoável ali, né? A tantos graus abaixo de zero e por aí vai. Então, tudo quanto é função que você imaginar, como se diz, de um simples treinamento, né? Sei lá, de faxina até uma engenharia, por exemplo, uma medicina, existe um código, um número, né, que regula, que fala, olha, o cidadão que faz essa função, né, ele está sujeito a essas leis. E aí, dentro desse pensamento, dentro desse Código Brasileiro de Ocupações, existe a norma regulamentadora, as normas regulamentadoras. Então, essas normas regulamentadoras, elas buscam identificar, primeiramente, qual que é o risco de você exercer determinada função. A nossa função aqui, né, principalmente para o eletricista, que ele está ali no, como se diz, na ponta de lança, né? Para o eletrotécnico, nem tanto, mas dependendo o eletrotécnico, eu acredito que ele é o que depois do eletricista, é o que mais põe a mão na massa. Inclusive, eu conheço muito eletrotécnico que às vezes põe até mais a mão na massa do que o pessoal lá, o chão de fábrica, lá, o eletricista industrial, né? Porque é aquela história, eletricista industrial, eletricista predial, ele tem um treinamento ali,
Mas às vezes, se precisar sair um pouco fora da caixa ali, precisar pensar se eu vou continuar com essa partida estrela triângulo aqui, ou melhor, vou pegar uma partida que não é um degrau, né? Vamos pegar, eu vou continuar com essa máquina uma partida por chave compensadora, ou eu vou colocar, por exemplo, uma soft starter. O eletricista industrial, ele sabe perfeitamente montar cada uma dessas duas que eu falei, até outras. Só que ele tem limitações. Já o eletrotécnico, ele, além de saber montar, ele consegue raciocinar. Ele, peraí, partida compensadora, ela não tem uma rampa, né? Ela até é melhor que a estrela triângulo, né? Por ela ter uma rampa de 2 estágios, às vezes até um pouco mais, né? Dependendo dos taps que você coloca lá no transformador, é, ela não vai causar muito solavanco no motor, e esse motor aqui ele não tem nem a potência tão grande assim. Então, para que eu vou colocar uma soft starter que é muito mais cara, né? Para essa máquina aqui, que aí eu dou partida nela, ela funciona por um bom tempo aí e tal, e ela não é nem tão cara assim para esse processo. Você entendeu? O eletricista, ele é mais operacional. O predial, o industrial, né, o de redes, ele é mais operacional. Ele tem um treinamento, ele sabe o nome das peças, ele sabe como é que monta, como é que desmonta, tal. Mas o eletrotécnico está um nível acima, porque além dele saber fazer isso, ele tem propriedade para pensar qual que seria o mais adequado ali. E se tiver muito, mas muito complexo ali, aí ele vai pedir ajuda, né, ao engenheiro eletricista ou ao engenheiro de automação ali, né, quem tiver disponível. Engenheiro eletrônico também ajuda bastante, que uma melhor estratégia ali para poder resolver aquele problema, né? Numa indústria, o que a gente não pode deixar é uma máquina ficar parada ali, ociosa, né? Enquanto a produção ela está, né, no 12 ali, tá? Então, esse CBO, ele busca justamente identificar quais os riscos, como que eu posso controlar esses riscos inerentes ali da profissão, né? O nosso já é mais fácil, porque como nós lidamos com eletricidade, o risco mais eminente é da eletrocução, nós sermos eletrocutados, né? Nós sabemos do risco da eletricidade, quanto ela é perigosa, né? Igual a água, né? A mãe da gente, pelo menos minha mãe sempre falava, né? Ó, meu filho, água não tem cabelo não, né? Então toma cuidado. Quando você for lá na praia, na beira do rio, me colocou em natação para eu aprender a nadar antes mesmo, né, de ficar lá sozinho ali no rio, que poderia se afogar, né? Do mesmo jeito, a eletricidade a gente não enxerga. Infelizmente, aí quando a gente percebe, a gente já está tomando choque. Verdade é essa. Ai, professor, mas e o raio? O raio a gente enxerga. A gente enxerga ele. É o único jeito, um raio, um arco elétrico, é o único jeito da gente enxergar a eletricidade ao vivo e a cores. O problema é que ela é assim meio rápida, né? E é explosivo. É rápido e explosivo. Então nós não temos nem tempo de reação para pensar nesse caso aí. Ah, entendi, professor. Então, essa norma regulamentadora do Ministério, e como é o Ministério, pessoal, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem uma pasta, né? Ou seja, essa pasta é mais ou menos o seguinte: o governo ele tem um orçamento aí anual, e esse orçamento anual é para justamente para você investir na educação, investir na segurança pública, investir na parte das CLTs, né, nas consolidações das leis trabalhistas, né, para você garantir para o trabalhador, né, as melhores condições. Imagina lá na época lá da Revolução Industrial, né, na Revolução Industrial, na época o pessoal trabalhava, por exemplo, quem mais trabalhava né, em Minas e tal,
era criança e mulher. Por quê? A criança era pequena, mulher também geralmente é menos corpulenta do que um homem, né? E eram os ideais para trabalhar nas minas lá, né? E aquela história, né? É perigoso não só para a mulher, para a criança, né? Mas para o homem também, tá? E não tinha essa questão de leis trabalhistas e tal. E aí, por isso que houve aí a revolução, né? Na parte aí, né? As revoluções aí, né? Para buscar melhores condições aí para a população, né? A população que trabalha, né? Era turnos assim de mais de 12 horas era pouco, tá? De trabalho intenso aí. Então, cada função, ela guarda em si, né, inerente aí, um risco, tá? Então, quando você entra aqui na página do Ministério do Trabalho e Emprego, você já coloca no seu buscador favorito aí, né? Normas, né? MTE, né? Ministério do Trabalho e Emprego, já aparece, vocês viram que foram o primeiro aqui, né? Então, nós temos as normas aqui, ó. Tem a NR1, que ela fala de disposições gerais, inclusive nela teve muita mudança, e depois, principalmente aí do Covid, né? Da questão aí do Covid, justamente muitas empresas aí não puderam parar, por exemplo, na época eu ministrava treinamento para concessionária de energia, e daí foi um Deus nos acudas, porque nós tínhamos que dar treinamento, no treinamento não só para eletricista de rede de distribuição, não sei se vocês sabem, mas tem uma demanda muito grande, muito alta por esse tipo de profissional. O eletricista de rede de distribuição, o eletricista de linha viva de distribuição, o linha viva de transmissão. Geralmente esses eletricistas, eles têm que percorrer uma estrada aí, né? Primeiro ele vira eletricista de rede. Se tudo der certo e ele trabalhar, né, bem, ele vai poder ser um eletricista de linha viva de distribuição e assim só evoluindo. Felizmente, antigamente, quando não tinha regulamentação, chamava o fulano. Você tem medo de eletricidade? Não. Você tem medo de subir em árvore aí, subir em poste? Não. Então, Shazam, parabéns, você agora acaba de virar um eletricista de linha viva de transmissão ou de linha de, na verdade, eles chamam de montador eletromecânico, tá? Na parte de linha de transmissão, tá? Então, assim, que processo seletivo é esse, né? Como diz aquela menina lá do meme, que show da Xuxa é esse? Isso não é um processo seletivo, não. Aí você só pergunta se a pessoa tem medo, tem isso. Acredite, viu? Eu queria que fosse, né, uma brincadeira, uma piada aqui, mas exatamente isso aconteceu, viu? Eu já ministrei curso para profissionais dessa área que eles falaram, não, eu já trabalho há não sei quantos anos. Agora que estão cobrando esse certificado, eu estou vindo aqui, voltando, estudando novamente aqui, mas eu já trabalho na área. Inclusive, um falou, professor, se eu tivesse que ter ido jogar no Vasco, eu já teria jogado no Vasco já teria visto Jesus mais cedo, né? Então, isso é grave, pessoal. Isso, infelizmente, isso aconteceu, né? E a gente tem que procurar aí, não só, né, como colaboradores aí de empresas, né, como profissionais mesmo, não deixar que isso aconteça, pessoal. Porque uma negligência, ainda mais vocês que estão fazendo curso técnico, né? Quanto mais capacitados nós somos, né? Quanto mais qualificados nós nos tornamos aí, né? É por isso que eu estou falando a qualificação, capacitação, né? Porque ela tem uma densidade, essa palavra. Quando eu falo qualificação, eu não estou dizendo que a pessoa tem a qualidade, aquela habilidade ali, não. Mas eu estou falando, é um jargão mesmo da área técnica. Quando eu falo que é qualificado, eu estou dizendo que ou você tem curso técnico ou você tem curso superior. Essa é a nomenclatura
que o CREA utiliza, que o Conselho Federal dos Técnicos utilizam também, tá? Então tem normas, atualmente, ó, a última vez que eu vi tinha 30, é isso mesmo, ó, 38. Na época que eu fazia lá em engenharia, ó, tinha 33. E eu me lembro quando eu fui fazer a pós-graduação, já tinha uns 34 mais ou menos. Já estava indo para o 35. Quando eu fiz a pós em engenharia de segurança, já tinham criado a 35. E desde lá para cá, lá desde 2011 para cá, já acrescentaram ó, a 36, aqui ó, olha, abate e processamento de carnes derivadas, 37, ó, segurança e saúde em plataformas de petróleo, segurança e saúde no trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos de sólidos, né? O pessoal que da limpeza pública aí, né? Recolhimento aí de lixo. Então, tudo você imaginar, ó, espaço confinado, tem também espaço a céu aberto aqui, né? Trabalho em espaço a céu aberto. Aqui, ó, NR21, tá? Que é a céu aberto. O eletricista de rede trabalha a céu aberto. O de transmissão também. Espaço confinado, dependendo, o, aqui o eletricista de redes também trabalha em espaço confinado. Existem as subestações abrigadas, subestações subterrâneas, né? Aqui mesmo, próximo aqui da nossa unidade aqui, fica aqui no centro de Goiânia, tem uma subestação, né? A maioria dos circuitos aqui são subterrâneos, para aquela questão mesmo de design mesmo, né? Você tem pouco porte, alguns circuitos principais são subterrâneos. Inclusive, o eletricista de rede, quando ele vai lidar com esse circuito, ele faz um treinamento, né, a mais ali especial para ele poder dar manutenção. Você sabia que um circuito subterrâneo ou um circuito abrigado, ele é mais perigoso do que um circuito no poste? Ele é mais perigoso do que no poste porque primeiro você vai para um espaço confinado. Espaço confinado ali, ó, pode ter um gás ali e aí esse gás pode ser que ele seja inodoro. Você não sente. Você entra ali, aí, por exemplo, eu já vi muito acontecer. Pessoal tem um grupo motogerador numa sala, e esse grupo motogerador, por exemplo, às vezes o cano, o de escape dos gases, às vezes ele não está com a vedação boa, está com furo, e aí fica vazando escape para dentro da sala. Se o motor tiver bom, pior ainda, porque quando o motor tá bom, ele tá fazendo combustão completa, por exemplo, se for um grupo motor gerador, provavelmente ele é a diesel, né? Então ele queima o diesel e se o motor tiver bem, né, bem novo ali, bem retificado, ele vai fazer combustão completa. Então, o produto dessa combustão completa é dióxido de carbono e água, tá? O mesmo produto nosso da respiração. Então, a gente respira oxigênio, tá? O motor também, ele para fazer a combustão, ele usa oxigênio e libera CO2. E aí aquele ambiente vai ficar com muito CO2 ali. E aí, se é uma combustão completa, você não sente o fedor de combustível, você não sente fedor, não. Agora, se ela é incompleta, se o motor estiver ruim, aí o pessoal fala que ele está fumando, né? Aí ele libera monóxido de carbono, que aí ele é escuro, né? Aí já tem um fedor já. Mas o dióxido de carbono, não. Ele é inodoro e aí fica ali ligado, o ambiente vai ficando viciado, que eles chamam, né? Vai ficando cheio ali. Aí você começa a abrir a boca. Ai, tô com sono. Não, na verdade, você está aspirando muito CO2 e você está tendo uma asfixia que é chamada, me perdoe aí os médicos aí, né? É uma asfixia química ali, eu acho que é celular, mais ou menos. Mas como assim, professor? Como ela não tem fedor, você não tá, né? Você não fica, é,
mas tem ali muito CO2, né? E aí, se você tem um ambiente pobre em O2, em oxigênio, muito CO2, você vai acabar respirando novamente o CO2. Aí o que que acontece? Você vai tendo uma asfixia e você, não é aquela asfixia que você fica, né, sem fôlego. Você vai sentir um sono, eu vou só cochilar um pouco. É quando você vê, você cochilou para sempre. Então, todo e qualquer trabalho que a gente faz, ela tem um risco. E aí, já dando spoiler para a próxima aula aqui, que a gente vai falar sobre NR10. Se eu não me engano, tem duas atividades é, e um questionário. Antes de eu finalizar aqui, que eu vi até que a gente já entrou na outra aula, mas a gente ainda tem 4 minutos. Eu vou falar, aqui, ó, a norma em si, o, como se diz, o objetivo é você ter segurança, ou seja, o trabalhador ele iniciar o seu serviço, fazer o serviço que ele tem que fazer, a manutenção, a instalação, né? Por isso que fala aqui, ó, segurança, instalações e serviço em eletricidade, tá? O objetivo é isso, você ter o mínimo de segurança, né? Ou seja, a empresa te fornecer o mínimo de segurança e subsídios para que você execute o serviço e que você, por exemplo, não seja eletrocutado, que é o risco eminente, né? Inclusive, por isso que eu falei para vocês lá naquela aula, né? Eu mostro na última aula que a gente teve, né? Mostrando lá aquele laudo, né? O risco em eletricidade ele é periculoso, tá? Conforme a NR16, tá? A periculosidade é um dos riscos, né? Que configura esse adicional lá de 30% lá. E aí, ó, aqui nesse item 10.2, aí na próxima aula, como eu já fiz essa introdução, eu vou falar novamente, obviamente, né? Vou falar novamente mais de forma mais rápida aqui sobre segurança, sobre esse início, como acesso ao site, né? Esse item 10.2.4, melhor dizendo, o item 10.2.3 e o item 10.2.4, você sabia que é o item mais importante dessa norma para você, futuro eletrotécnico, né? Para eu, engenheiro eletricista, para qualquer um profissional da área da elétrica. Porque essa exigência aqui, falando que tem que ter, toda instalação elétrica tem que ter diagrama unifilar, é porque o eletricista, você eletrotécnico, o engenheiro, ele não é adivinho. Por exemplo, você chega na instalação elétrica, já aconteceu isso comigo, arruma essa instalação aí. Não, beleza, vou verificar. Não, arruma aí. Aí você é adivinho por acaso, né? Se eu fosse adivinho, eu ia adivinhar os números da Mega Sena, né? Principalmente da Mega Sena da virada, né? Toda semana eu estaria ganhando a Mega Sena. Então, para você dar manutenção numa instalação elétrica de maneira segura, ou até mesmo, vamos supor que a eletricidade não incorresse em risco nenhum para a nossa saúde. Vamos supor que fosse de boa a eletricidade. Mesmo assim, para eu saber como que faz a manutenção, eu tenho que verificar, eu tenho que olhar o circuito, né? Primeiramente, eu tenho que olhar o projeto ou pelo menos um diagrama ali dizendo da onde que está vindo a energia, para onde que ela vai, que proteções que tem aquele circuito, qual que é a bitola do cabo. Eu não olho para a instalação elétrica, embora a gente viu lá que tem a inspeção visual, né? Tem a inspeção por ensaio, utilizando equipamento. Eu simplesmente, utilizando no olho e equipamento, eu não vou conhecer a instalação instantaneamente. Eu preciso olhar o diagrama, eu preciso ver essas configurações, preciso ver o projeto, porque senão eu não posso fazer uma manutenção rápida.
Inclusive, às vezes você não pode nem fazer manutenção, porque não tem nada, entendeu? Então, o pessoal acha que o eletricista, que o eletrotécnico e que o engenheiro eletricista, ele é uma espécie de mago, que ele só o fato da gente estar na frente do quadro elétrico, o circuito vai se arrumar sozinho. Não, nós temos que fazer inspeção visual, fazer inspeção por ensaio, ver a documentação, ver o diagrama unifilar, para aí a gente ver o que que a gente pode fazer. Quanto mais informações tem, mais simples vai ser e mais rápido, né, vai ser a manutenção. Então, isso aqui é uma obrigação, ter pelo menos um diagrama, tá? E aí existe essa carga aqui, ó, superior, geralmente é um transformador de 112,5 kV, já dando spoiler aí para vocês, né? Se a empresa ela tem um transformador, ou seja, uma subestação maior que 112,5, eu tenho que ter uma série de exigências ali, inclusive projeto, tá? Ai, professor, mas não é possível que uma empresa não tenha projeto. Eu trabalhei, eu só não posso falar o nome, eu posso falar o milagre, mas não posso falar o santo. Trabalhei, na verdade, prestei serviço. Eu trabalhava numa construtora, né? E a gente foi, um dos clientes era uma certa empresa aí. E a gente foi lá dar manutenção e tal, e não tinha nada, não tinha diagrama, não tinha nada. Aí vocês estão devagar demais. Ué, bem, não tem nada, a gente tem que fazer levantamento, tem que fazer, chamar as build do elétrico. A gente tem que ver o que que tem lá, colocar no papel, fazer projeto e aí sim ver o que que pode fazer. Pediu para a gente fazer é, colocar mais carga lá. Eles tinham uma subestação, né? Se você não sabe o que que você tem, aí a justificativa deles, não, nós compramos uma calandra, opa, quase que eu falei, comprou uma máquina assim assada e tal, beleza. Mas eu preciso saber o que que você tem de carga, ou seja, de potência aqui, ver essa nova que você comprou, porque talvez até a subestação que você tem ela suporte. Ah, é? Ela suporta? Não, eu não estou afirmando que ela suporta. Eu estou falando. Já ouviu falar em probabilidade? É provável que talvez ela suporte, mas para eu saber eu não posso gritar Shazam e falar automaticamente. Eu tenho que olhar projeto, se não tiver, eu tenho que fazer um levantamento para aí depois desse levantamento, a partir dele, tomar uma decisão. Então, toda manutenção que vocês forem fazer, tem que verificar a segurança e você tem que ter informação. Se não tiver informação, ninguém é mágico. Imagina, a pessoa está dando lá um piripaque lá. Ah, chama o médico aqui, ó. O médico, ou vai, toma a caneta aqui para você furar para o cara respirar. Espera aí, o médico vai fazer primeiro ali a anamnese e vai olhar o cara ali, ver as vias aéreas, ver se o cara puder falar, vai ver o que que está acontecendo ali com ele. Às vezes o cara está engasgado, e o cara pode estar com uma parada cardiorrespiratória, ele vai saber, ele vai fazer uma verificação ali rápida e dentro dos conhecimentos de medicina dele, ele vai poder, né, fazer uma ressuscitação, uma manobra de Heinrich e por aí vai, tá? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a última aula aí de instalação predial, mas vocês viram que tem muito a ver, né? A eletricidade, a parte de instalação predial com a segurança, né? Inclusive, a gente não pode desvencilhar, né? Dissociar qualquer tipo de instalação elétrica do conceito, né? E do aprendizado de segurança. Tudo tem que estar em conformidade com a NR10, assim como foi o laudo aí, né? A tarefa que a gente tinha feito aí, né? Acho que foi a tarefa 2 ou foi a tarefa 3, tá? Então é isso, pessoal. Com Deus, tá? Adriano, Valdir, fazer as correções aí, né? Dos que tiver faltando aí. E aí, próxima semana eu já tenho já os resultados aí, tá?
Com Deus.